Olá, rapaziada. Hoje eu vou falar sobre José Murilo de Carvalho, um dos mais importantes historiadores brasileiros. Nascido no dia 8 de setembro de 1939, na cidade de Piedade do Rio Grande. José Murilo de Carvalho saiu do interior de Minas Gerais para desenvolver uma grande carreira científica e acadêmica nas décadas de 1960. Formou-se em Sociologia e Política pela Universidade Federal de Minas Gerais. Daí em diante, continuou sua mesma formação fora do Brasil nas décadas de 1970. Foi para os Estados Unidos desenvolver os estudos do mestrado e doutorado em Ciências Política na Universidade de Stanford, na Califórnia. No mesmo lugar, pós-doutorado, sendo o primeiro curso especificamente na área de História. Oi! A minha equipe ela ficou com o José Murilo de Carvalho e eu vou falar um pouco sobre quem foi o falecido autor. José Murilo de Carvalho é um renomado historiador e cientista político brasileiro, conhecido principalmente por suas contribuições ao estudo da história do Brasil, especialmente no contexto do Império e da formação do Estado brasileiro. Ele nasceu em 1939 e teve uma carreira acadêmica influente e se destacou por sua análise crítica sobre a sociedade brasileira, tendo livros, inclusive, sobre esse tema, sobre a crítica e a análise à sociedade brasileira. Vamos falar um pouco sobre o livro Cidadania do Brasil, como dito antes, escrito por José Murilo de Carvalho. O livro Cidadania do Brasil é uma obra extremamente fundamental que explorou a evolução da cidadania nacional desde o período colonial até os dias atuais. E ela tem uma abordagem crítica. O autor ele analisa como a cidadania ela foi moldada por fatores sociais, políticos, econômicos ao longo da história brasileira. O livro ele é dividido em partes que abordam diferentes períodos e contextos, fazendo com que o leitor compreenda como a cidadania no Brasil sempre esteve entrelaçado com a luta pelos direitos e a busca por reconhecimento social. Olá, agora eu vou falar um pouco sobre o capítulo 4 do livro Cidadania no Brasil, de José Murilo de Carvalho, que aborda um período crucial da história do país, de 1930 a 1964, durante o governo de Getúlio Vargas. Esse período foi marcado por importantes avanços sociais, como a criação da CLT, que garantia direitos de trabalhos fundamentais, como férias, salário mínimo e regulamentação do trabalho feminino e infantil. No entanto, politicamente, a democracia foi bastante limitada. Durante o Estado Novo, entre 1937 e 1945, a participação política foi restringida, com o Estado centralizando as principais decisões. Portanto, embora o país tenha progredido em termos de direitos sociais, a cidadania política ainda era bastante controlada. Esse capítulo mostra bem como o Brasil deu passos importantes no campo social, mas ainda enfrentava desafios quando se tratava de uma participação política mais ampla. Olá, eu sou o Kevin e eu vou falar sobre os prêmios que o José Murilo de Carvalho ganhou durante a sua vida. Primeiramente, eu vou começar com o Prêmio Jabuti, que é um dos maiores prêmios literários do Brasil, dado a autores em várias categorias, como literatura, ciências humanas e artes. Ele ganhou esse prêmio 2 vezes, um em 1991, na categoria Ciências Humanas, por seu livro A Formação das Almas, o Imaginário da República no Brasil, no qual explora o imaginário republicano no Brasil, destacando como os símbolos e as representações da República foram construídos, principalmente no período logo após a proclamação da República em 1989. O outro foi em 2008, também na categoria Ciências Humanas, por seu livro Dom Pedro II, Ser ou Não Ser, uma biografia que explora de maneira aprofundada a personalidade e o legado do imperador Dom Pedro II, abordando sua vida intelectual, política e os dilemas que ele enfrentou no governo. E por último, o Prêmio Machado de Assis, que é o principal da Academia Brasileira de Letras, e também foi concedido pela mesma. Esse prêmio reconhece o conjunto da obra de um autor que tenha se destacado na literatura brasileira. No caso do José Murilo de Carvalho, ele foi premiado pela sua contribuição ao campo da história e das ciências sociais, destacando-se como um dos mais influentes historiadores do Brasil contemporâneo. Sua vasta produção acadêmica e sua capacidade de articular a história política do país de maneira acessível e crítica o tornaram merecedor desse prêmio.